Nesta terça-feira, o plenário do Senado aprovou por unanimidade o novo Fundeb, tornando-o permanente com mais recursos da União. E para falar mais sobre essa decisão, gentilmente nos atende a presidente executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Bom dia, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes, também os que nos assistem aqui na Jovem Pan. Bom, o movimento, claro, desde que começou essa discussão do novo Fundeb, se posicionou favoravelmente, claro, porque educação com recursos a mais é sempre algo positivo para o país. De que forma a senhora acha que esses recursos serão aplicados? O governo terá condições de aplicar esses recursos? E no dia a dia da sala de aula, o que isso poderá mudar na qualidade do ensino no Brasil? Bom, perfeito. Olha, primeiro que a gente precisa diferenciar aqui os componentes que fazem uma educação de qualidade. Financiamento é fundamental. Sem o Fundeb, a situação que a gente teria era uma diferença entre investimento nos alunos brasileiros de 15.000%. Então, imagina que a gente teria aí uma diferença gigantesca, entendendo que a educação, a desigualdade educacional é o berço da desigualdade socioeconômica, a gente realmente precisaria combater, e essa foi a grande vitória do Congresso Nacional, com a votação na Câmara e ontem no Senado, promulgação hoje pelo Congresso dessa PEC, que agora é uma emenda constitucional. É fundamental, a gente vai conseguir subir com o novo Fundeb com poucos recursos adicionais, também é importante dizer, a complementação da União tem uma subida de 10% para 23%, a União é o ente que mais arrecada impostos, então nada mais justo que a União colabore mais com a educação básica nesse momento. Agora, o dinheiro disponível não vai crescer tanto assim, porque a gente está vivendo uma crise econômica, isso impacta a tributação e, por sua vez, isso impacta o orçamento da educação. Então, o movimento de ontem, com a aprovação, é muito importante, mas não vai ser o suficiente para a gente combater os efeitos brutais da pandemia na educação e também com essa queda dos orçamentos. Só para vocês entenderem, a gente vai sair com esse novo Fundeb, o piso, né? Obviamente que isso não vai acontecer para todos os municípios, que tem municípios que já investem, né, o suficiente para ter uma educação de qualidade. A gente precisa cobrar gestão e resultados. Mas a gente tem aí 43% dos municípios que são os mais pobres que investem, né, como piso, 3.700 por aluno por ano. É muito pouco. Com o novo Fundeb, a gente vai ter aí uma subida para 5.700 até o final da transição desse novo modelo, que é em 2026. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que o novo Fundeb, ele tem maior eficiência alocativa, então ele não coloca mais recursos para os mais ricos, pelo contrário, ele redistribui entre a nação, entre os entes da federação, para colocar, né? De certa forma, a gente tem aqui os entes, os estados, os municípios mais ricos e a própria União, colocando mais dinheiro nos municípios mais pobres. Então, a gente tem uma equidade maior. Agora, muita coisa precisa ser feita, porque, obviamente, financiamento não é tudo, né? Financiamento é só um primeiro passo. A gente precisa realmente ter uma gestão muito bem feita, e num ano eleitoral como esse dos municípios, é importante que todos os eleitores, que todos os cidadãos fiquem de olho nas propostas, no que está sendo feito de fato na educação do seu município e também, obviamente, do Estado e o Ministério da Educação também, que tem sido muito omisso nesse período todo. Sim. Priscila Cruz, agora a pergunta que chega de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Priscila, nós já conversamos aqui em Brasília, né, exatamente sobre educação. Sem o Fundeb, eu não sei exatamente o que seria, né? Toda a educação do Brasil hoje, o ensino fundamental, está preso ao Fundeb. Reformas, pagamento de professores, merenda escolar, transporte escolar, equipamentos, enfim. O Fundeb é fundamental. As únicas críticas que eu ouvi aqui no Congresso Nacional é sobre alguns liberais dizendo que isso engessa ainda mais um fundo, engessa ainda mais o orçamento da União. Então, são críticas mais de forma do que exatamente de mérito. A minha pergunta é a seguinte: eu observei que o orçamento da educação está 80% comprometido para salários. Estamos falando aí mais de reitores, de professores das universidades e institutos federais. Quer dizer, isso já é um desvio de dinheiro público, né? 80% dos recursos para a educação pagos em salários, quer dizer, sobra muito pouco para o resto como investimentos. E eu queria que você comentasse isso e também o relacionamento
com o novo ministro da Educação, já que vocês andavam ali de cotoveladas com o Weintraub. Verdade, Zé Maria. Obrigada pela pergunta. Bom, eu vou falar sobre a educação básica, porque o Todos para a Educação, ele acompanha a educação básica e não o ensino superior. Lembrando que a União, né, o governo federal, ele tem como a grande responsabilidade o ensino superior, mas ele também tem uma atribuição de coordenação do sistema e uma atribuição supletiva em termos de gestão e de recursos na educação básica. Pagamento de salário, de fato, é sempre um tema muito controverso. A gente tem mesmo, né, mais de 80% dos municípios já aplicam mais do que 80% dos seus recursos e dos recursos do Fundeb em salários, né? Aqui a gente tem um tema que é relativo à reforma administrativa, a gente tem outros temas que também estão fora da jurisdição ou do âmbito simplesmente, puramente educacional. Tem uma série de reformas que o Brasil precisa fazer. Eu acho mesmo que a gente tem que reformar as carreiras docentes, e aqui não, muito pelo contrário, de prejudicar o professor, mas tornar o professor um profissional mais valorizado, com uma carreira mais valorizada, mas também comprometendo de um jeito diferente o orçamento dos estados, dos municípios e também no caso da União. Inchaço de folha não é bom para ninguém, porque o que acontece com inchaço de folha é que a gente não consegue pagar melhor os professores que estão na ativa, os professores que estão aí de forma permanente na carreira. Então, de fato, eu acho que tem aí uma grande questão, porque, de novo, o Fundeb é uma parte, o Fundeb não é tudo, tem uma série de reformas que a gente precisa fazer. Uma delas é a aprovação, que é na sequência do Fundeb, de uma lei do Sistema Nacional de Educação, que é para pensar essa governança da educação brasileira. A gente tem muita bola dividida, a gente tem muita descoordenação, muita desarticulação. E com isso eu já faço aqui, então, a minha resposta sobre o novo ministro. A gente teve pouquíssimas sinalizações do novo ministro, a gente ainda não teve contato, ele não entrou em contato com o Todos para a Educação e nem comigo. A gente teve realmente assim, conversas com todos os ministros que passaram desde 2001, eu tive relações e relacionamentos com todos os ministros, de fato, com o Weintraub, o ex-ministro, a gente teve muitas críticas, porque o Weintraub, ele foi um ministro, agora, né, ainda bem ex-ministro, um ministro que teve uma gestão muito dogmática, uma gestão muito ideológica, muito cheia de raiva, de ataque, e que acabou desorganizando a gestão do MEC. Pouquíssimas coisas saíram, e aquilo que saiu, pouco que saiu, é muito pequenininho. É como se uma montanha tivesse parido um rato. O MEC tem um potencial de impactar, de organizar, de coordenar o sistema da educação básica tão grande, tem tantas ferramentas, e o MEC até agora não usou essas ferramentas, não usou essas políticas, não usou o seu poder de indução, ainda mais agora, Zé Maria. A gente está vivendo um período que é o mais difícil da educação brasileira. A gente nunca viveu. A suspensão das aulas presenciais está impondo para esses alunos, principalmente os mais pobres, um desatrelamento da educação, da aprendizagem, Sim. Um rebaixamento da aprendizagem, o potencial aumento vertiginoso da evasão escolar. A gente vai ter muito jovem fora da escola, muita criança fora da escola. E qual tem sido o papel do Ministério da Educação, que tem tanto poder assim, tem tanta bala na agulha? Não fez nada até agora. Então, eu faço aqui, inclusive, um apelo para que o novo ministro, de fato, sente na cadeira, entenda o seu papel, entenda o momento que o Brasil vive, o momento que a educação brasileira vive, e coloque em prática o artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases, que diz que o Ministério da Educação, a União, tem a atribuição de coordenar o sistema no campo da educação básica. O nosso tempo já está terminando, mas ainda há espaço para a pergunta do Leandro Narlock, hoje aqui conosco nos estúdios do Jornal da Manhã. Leandro. Olá. Bom dia, Priscila. Prazer falar novamente com você. Priscila, eu já conversei com um prefeito de uma cidadezinha em Santa Catarina e ele me disse o seguinte: olha, eu gasto mais por aluno, as escolas do município gastam mais por aluno do que a mensalidade da escolinha privada que existe aqui na cidade.
Mas ele disse, olha, mas eu não posso financiar, fechar a escola e financiar e colocar todos os alunos na escola particular, porque os recursos, o Fundeb não deixa, né? Os recursos do Fundeb não poderiam ser usados para isso. Dois deputados, Thiago Mitrô e o Marcelo Calero, tentaram criar essa possibilidade nessa nova votação do Fundeb, mas isso ficou para trás. Como é que se avalia essa questão, por favor? Leandro, você está trazendo um assunto super importante, muito controverso, muito cheio de dogmatismo, panfletismo até na educação brasileira, infelizmente, que é essa necessidade de controlar, de amarrar o orçamento, de que tudo tem que ser totalmente previsível. E, no fundo, o que a gente precisaria mais é ter os recursos suficientes, inclusive até gostaria de saber qual que é o IDEB, qual que é a taxa de aprendizagem desse município, porque se ele tem tanto dinheiro assim sobrando, era importante que ele dissesse, olha, ele tem uma educação como tem Sobral, no Ceará, que é um município que tem pouco recurso e tem o melhor IDEB do Brasil, né? O IDEB aqui, para quem não conhece, é um indicador que a gente usa para medir a qualidade da educação, da oferta educacional e dos resultados. Então, era importante. Se tem tanto dinheiro assim sobrando, ele tem esse resultado, acho que é o controle social que a gente tem que ter. É pelo resultado. Eu concordo que a gente tem um excesso de controle, de amarras. E, por exemplo, agora na pandemia, a gente tem aí uma necessidade de investimentos que são diferentes daqueles que vinham sendo realizados no passado, certo? A gente agora precisa pensar em conectividade, em equipamentos, em EPIs, né? Em acessórios de segurança sanitária nas escolas, para pensar a retomada, uma nova formação de professores, avaliação diagnóstica para entender em que ponto da aprendizagem esses alunos pararam, porque depois de tanto tempo sem aulas, como fazer essa retomada, né, para a gente recuperar esse tempo perdido. Então, é um outro tipo de investimento. Quanto mais amarras a gente tem, menos Sobral a gente vai ter, menos o caso do ensino médio de Pernambuco, que é um super sucesso, porque a gente precisa também dizer o tempo inteiro, o Brasil tem casos de sucesso. Mas esses casos de sucesso, eles sempre acontecem porque você tem um gestor, um bom gestor que sabe usar bem esse recurso. E tem ali inovações, e inovação aqui não é tecnologia, não é online, não é nada disso, mas são inovações gerenciais, né? Então, trabalhar o Estado que trabalha com os municípios, né? Os municípios que trabalham entre si e que têm arranjos educacionais, enfim. Eu acho que a gente precisa agora que teve essa vitória do Fundeb, foi fundamental, muito importante, sem recursos também não adianta nada, né? Tem que ter esses recursos chegando, mas a gente precisa falar mais seriamente sobre como usar esses recursos. E se tem sobra de recursos, então que tenha resultados. Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos.